Apenas se despeça, apenas se despeça, apenas se despeça, ou Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, Libriano, ao canal Mística Intuitiva, sou a Alane Ramos. Se você clicou nesse vídeo, meu amor, é porque assim como eu, você quer respostas. Você está em busca de direcionamentos, você quer muito encontrar o seu caminho. E como eu, você tem mergulhado na sua espiritualidade para conquistar aquilo que você quer. E a espiritualidade não deixará você sem resposta. Você não chegou aqui à toa. Não chegou aqui à toa, tá? A Cigana Esmeralda, o Cigano Vladimir, junto com o teu anjo da guarda e a tua espiritualidade, vai trazer respostas para você nessa leitura. Porque, afinal de contas, já chegou a hora de você resolver essas questões aí pendentes que tanto machucam o seu coração, perturbam a sua mente e exigem de você um esforço sobre-humano para você fazer as coisas que você precisa e que você realmente, com esse seu senso de dever apurado, você assume os compromissos. Então, vamos ver claramente o que a espiritualidade vai trazer para você. Mas nesse momento, vamos pedir uma ajuda do seu anjo da guarda. Vamos pedir uma ajuda da sua espiritualidade para seguirmos em frente nessa leitura. Por isso, meu amor, descruze suas pernas, seus braços, feche os seus olhos e oremos. Vamos pedir ajuda de Deus para esse momento de orientação. Oremos. Deus Santo, eu peço a Ti nesse momento uma orientação para essa leitura de Libra e que aqui nesse momento também seja rasgado, esclarecido e escancarado qualquer verdade que tenha que ser vindo à tona. Doa em quem doer, Deus, nós estamos em busca da verdade. Nós estamos em busca dos esclarecimentos, sem toque de mágica, sem dourar a pílula, porque o que arde cura e o que aperta segura. Às vezes a gente precisa realmente estar de frente com as verdades da vida para tomar decisões e que nos farão sair de uma crise, de um momento caótico, e é isso que nós estamos buscando aqui. A sua orientação com verdade e com amor. Por isso que o anjo da guarda de Libra venha se conectar conosco aqui agora e nos trazer todas as mensagens que os librianos precisam com muita paz e muita felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Agradeço essa conexão linda, 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 linda que foi feita agora com o Libra. Muito obrigada, espiritualidade, por isso. Mesa aberta para o signo de Libra. Vamos iniciar sua leitura vendo qual é a mensagem, a energia que você precisa realmente de uma resposta. Que você precisa de um direcionamento para sair desse bololô que você está vivendo. Antes de iniciar com sua primeira mensagem, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não tenho perfis no TikTok oferecendo consulta particular e o prefixo do meu telefone é 21. Tem dois perfis que estão me plagiando. Eu peço que vocês denunciem e não caiam em golpes, tá? Vou iniciar sua mensagem com o tarô da Cigana Esmeralda, da Pátia da Cigana, e vamos ver qual é a primeira energia que vai sair aqui. Primeira energia que vai sair aqui, que vai desvendar o caminho para Libra, porque vocês querem respostas, então é uma resposta que vocês vão ter. Fundo do deck, carta do caminho, ó. Se colocando na direção das suas passadas. Você tem um caminho na sua frente, você tem chão na sua frente. Tá vendo que aqui você tá de costas? Quer dizer o quê? O que passou, passou. Ou você vai dar as costas para algo do passado. Olha, carta do homem, decisão, uma pessoa importante na sua vida, carta dos peixes, excelente, e carta do livro. Aqui me fala o seguinte, segredos, muitos segredos a respeito de uma pessoa. A carta do peixe não me fala só de dinheiro, fala de quantidade, fala de muito, né? Então, muitos segredos, uma pessoa com muitos segredos. Quem é essa pessoa? Você, Libriano. Você tem segredos na sua alma escondido que você não consegue nomear, que você não consegue esclarecer. Coisas que remontam ao seu passado, aquilo que ficou para trás. A gente está falando aqui de questões que você precisa se despedir. Existe uma despedida inevitável, tá? Hoje
a despedida é inevitável. Ou você se despede desse seu passado, ou você vai continuar remexendo essa panela que essa comida nunca fica pronta. Sabe? É como se você estivesse cozinhando certas decisões em banho-maria. É como se você não conseguisse tomar uma decisão definitiva de uma situação que você já era para ter ficado no passado há muito tempo. Isso pode ser uma questão amorosa? Pode. Uma pessoa que entra e sai da sua vida e às vezes assim por um certo sentimento controverso, né, de amor e ódio, de vingança e solitude, você acaba aceitando essa pessoa dentro da sua casa, né, para ter momentos íntimos com ela, né, e depois você fica muito mal, depois você fica se perguntando por que você permitiu que isso ocorresse novamente. Essa despedida também pode ser alguém que sai da sua vida na questão do desencarne. É inevitável, todo mundo que nasce sabe que um dia vai desencarnar, né? Tudo aquilo que é filho de Cronos, o Cronos devora os seus filhos, né? Tudo aquilo que é filho do tempo, tudo aquilo que é temporal. Nós somos pessoas afetadas pelo tempo. O tempo rege nossas vidas. Nós temos aquelas três deusas gregas, né? As moiras, né? Uma tece o fio da vida, a outra mede e a outra corta. Nós estamos sobre essa regência. Não existe como impedir isso. E por isso nós precisamos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Não gastar o tempo com coisas que já estão obsoletas, com coisa que já passou da validade, né? A única coisa, o único alimento que nunca estraga qual é? É o leite, mas mesmo assim ele pode causar uma inflamação, né? Inflamar o nosso corpo. Por isso que não sou nutricionista, não estou falando aqui de nutrição, não estou incentivando nenhum tipo de tratamento médico. Eu só estou falando que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente se alimenta. E mesmo o leite sendo um alimento que não estraga, se transforma, para algumas pessoas sensíveis, pessoas que têm sensibilidade à lactose, ele é um veneno. Ele é um veneno. Então aqui, o que você precisa entender? Que essas questões, essas respostas que você tanto quer, que você tanto busca, o que a mensagem da espiritualidade, a mensagem do além aqui, a mensagem, sobrenatural está passando para você? Está passando para você que você precisa aceitar um encerramento de um ciclo. Você precisa aceitar um encerramento de ciclo, entendeu? Apenas se despeça. Apenas se despeça. Apenas se despeça. Ou você vai ficar andando num círculo de repetições intermináveis que não vão levar você a lugar nenhum. Eu estou falando com alguns librianos aqui que são solteiros, né? Que já estão com mais de 40 anos, são solteiros, não têm família. Por medo de repetir e sofrer novamente as coisas que sofreram desde a infância. Saiu de casa muito cedo, né? Desde muito cedo que mora sozinho. E aí você está preso numa situação que você não quer se libertar, que você não quer sair. E a Cigana Esmeralda está falando o quê? Olha os seus segredos precisando ser revelados. Né? Olha isso que você tem guardado dentro de você, um cemitério dentro da sua cabeça que você tem. Né? Você tem assim uma sensação de um luto contínuo, um luto que nunca se esvai, nunca sai da sua vida. Então, o que é isso? Está na hora de você se cuidar melhor, está na hora de você se tratar com mais carinho, com mais significância do que você dá a outras pessoas. Né? Você vai em busca das pessoas para as pessoas te tratarem bem porque você é uma pessoa carente. Você oferece ajuda porque você é uma pessoa que precisa de ajuda. Então você quer realmente remodelar o seu caminho para você chegar exatamente onde você quer chegar. E aonde que você quer chegar? Aonde que você destina a chegar? A não ser que não seja exatamente no propósito daquilo que você realmente quer para você e você realmente ter as coisas e as conquistas da sua vida.
né? Existe um grande portal de realização na sua frente, e esse portal de realização, ele vai exigir de você uma decisão. Ele vai exigir de você uma decisão. Ele vai exigir que você entenda o passo a passo daquilo que você quer fazer, deixando para trás coisas e situações que não fazem, não devem mais se perpetuar no seu caminho, né? Quando eu virei essa carta aqui, sabe o que eu senti? Eu senti uma dor de uma despedida, tá? É que eu esperei virar as outras cartas para falar, né? Eu senti uma dor de uma despedida. Eu senti você desconstruindo uma situação para você poder viver outra. Sabe, você trazendo uma torre na sua vida. As mudanças, elas realmente amedrontam. As mudanças trazem medo. Mas elas geralmente nos trazem um resultado muito melhor do que continuar numa mesmice sem fim, com dificuldades que a gente precisa realmente reverter do nosso caminho. Então tome decisões sérias. Tome decisões sérias para que você possa entender aquilo que você realmente quer. Existem alguns episódios na sua vida, tá aparecendo assim na minha cabeça assim, o episódio 1, aí passa, episódio 2 passa. Olha aí, ó, a vizinha destruindo a casa. Entendeu? O episódio 1 passa, episódio 2 passa, e você vivenciando as coisas para você alcançar aquilo que você quer. E esse seu tipo de vida que você acha que é um pouco medíocre, que é um pouco passado, na realidade é motivo de muita inveja para as pessoas, tá? Porque você é bem resolvido, você sabe aquilo que você quer. Olha, a carta da âncora. A força da estabilização. A âncora serve para quê? Para não deixar um barco à deriva, né? Porque um barquinho, se ele não for amarrado ou não tiver uma âncora, as ondas vão afastando ele lentamente. Até um ponto que é necessário ir de barco para buscar aquele barco. Então, não permita-se afastar lentamente dos seus objetivos. Quais eram os seus sonhos primários? Quais eram as suas necessidades primárias? Quais eram as suas vontades de realização primárias? Tudo isso vindo na sua direção para justamente você resolver as questões que você quer, tá? Então, aqui a cigana está falando o que para você? Você precisa de estabilidade, tá? Você precisa de estabilidade, você precisa tomar atitudes, ações que irão estabilizar você naquilo que você quer. É igual aquele trabalhador, né? É igual aquele trabalhador que trabalhou por conta própria a vida inteira. Ele nunca foi CLT, nunca. Nunca foi CLT. CLT tem a carteira assinada, tem um contrato de trabalho formal, né? E o patrão pagar INSS, pagar fundo de garantia, você sabe disso, que você é muito mais inteligente do que eu, você é libriano, entendeu? Então você sabe muito mais do que eu essas coisas. E aí, devido a alguma situação na sua vida, ele começa a cogitar, tem que ser não, ele começa a cogitar ser CLT. Aí vem aquele monte de dúvidas na sua cabeça, né? Vem um monte de questionamentos, porque você vai trocar uma liberdade que de repente não está te trazendo o retorno financeiro para uma escravidão, porque você vai ter horário para cumprir, horário para chegar, horário para largar, mas você vai ter um salário fixo. E esse salário fixo vai dar a você a projeção que você precisa. Você está conseguindo entender o que a cigana está falando para você? Então existe assim uma clarificação da sua vida. Existe uma realização na sua vida que poderá ser muito produtiva e muito proveitosa se você realmente entender o que a espiritualidade está trazendo para você. É muito mais do que aquilo que você realmente pensa que pode ser. É muito mais. Tem muito mais verdade no seu caminho, muita mais realização. Isso daí é mixaria.
em, em, em vista daquilo que a espiritualidade quer trazer para você. Carta da âncora com a carta dos peixes, né? Isso é mixaria. É pouca coisa. Você está virando as costas para pouca coisa. Você está fazendo, entre aspas, questão e com medo de perder poucas coisas, tá? Carta da carta, mensagens diretas a respeito daquilo que você quer, e a carta da cobra, ó. O que essa carta me fala? Me fala de uma situação mentirosa que você precisa se despedir, de uma situação fictícia que te dá medo, que te assusta, mas que você já viu várias respostas que isso não é legal. Carta da carta com a carta da cobra me fala, sabe de quê? Me fala de receita, de medicina para cura. Então aquilo que te amedronta é aquilo que também vai te curar. Aquilo que te traz dificuldade também é o que vai te curar. Também é o que vai te proporcionar uma nova verdade, uma realização no seu caminho. Você sente que realmente você precisa se despedir de uma situação tóxica, de uma situação que te dá medo, que você está se submetendo apenas porque você ainda não encontrou algo melhor? Você sente isso? Então digita nos comentários, Alane, eu realmente vivo isso. Eu realmente vivo isso. Então tá na hora de você se despedir disso, que é como se fosse uma doença na sua vida. É como se fosse uma verdadeiro atrapalho, olha, a carta do jardim. E você pensar em ter novas relações, está preocupado com a sua imagem pública, preocupado com aquilo que realmente você quer para você. E você viver a verdade do jeito que você idealiza, tá? A carta da cobra com a carta do jardim me fala de alguém que tem uma sedução implícita, não é explícita, é implícita, e que não consegue, de repente, tem medo de trabalhar isso, entendeu? Tem medo de resolver essas questões. E tá na hora de você realmente colocar o pé na estrada, entendeu? Para você resolver isso com mais probabilidade. A carta da cobra com a carta do homem, a carta da mensagem aqui na sua mesa, me fala de quê? Me fala de uma pessoa sedutora, de uma pessoa que fala bem, que tem um magnetismo pessoal muito grande, que sabe transmitir as mensagens, é uma pessoa que tem palavra, porque a carta da carta me fala de mensagens, né? As coisas antigamente não eram tratadas por carta, e meu pai falava que um aperto de mão e palavra dada não tem volta. Meu falecido pai falava sobre isso. Então, o que você precisa entender aqui? Qual é a dinâmica dessa sua leitura nesse momento hoje? O que isso está implicando na sua vida hoje, né? Está implicando uma sobrecarga de dificuldades e de emoções que não precisaria ter nem 1% aí na sua vida. Não precisaria ter nem 5% na sua vida, para que você pudesse realmente viver as coisas com mais facilidade, né? O progresso está sendo oferecido para você. Aqui, a espiritualidade está abrindo o segredo de algumas questões que estão ocultas para você. Desculpa, porque a carta da carta com a carta do livro me fala de questões que estão ocultas e que podem realmente ser trazidas à tona à medida que você mexer aí por dentro as coisas. Você tem medo, né? Você tem medo de mexer aí dentro de você. Você tem medo de mexer nesse baú que é a sua alma, né? A sua alma é um baú cheio de coisas, né, que precisam ser revitalizadas. Não é que precisam ser jogadas fora, mas precisam ser revitalizadas. Você precisa se despedir de um ambiente e entrar em outro, como se você precisasse decorar a sua vida novamente, né? E sempre lembre, molduras boas não salvam quadros ruins. Molduras boas não salvam quadros ruins.
De uma certa forma, você está muito preocupado com a sua aparência, com aquilo que as pessoas vão falar, né? Com a sua visão pública. Você estima muito isso. Mas você está perdendo de vista uma coisa que é muito boa, tá? E hoje você terá um adeus. Hoje você terá um adeus. Você terá um adeus porque eu tenho certeza que quando você sair dessa leitura, aqui, você vai definir várias situações da sua vida que você precisa realmente se despedir. E apenas se despeça. Apenas se despeça. Apenas se despeça ou você vai ficar nesse ciclo de repetição infinito que você já não aguenta mais na sua vida. Entendeu? Algo morre para algo renascer. A vida é feita de morte e renascimento. A vida é feita de recondicionamento. Para que você possa realmente chegar aonde você quer chegar. Para que você possa viver aquilo que você quer viver. E essa pessoa tóxica que está na sua vida, você precisa realmente se despedir dela. Pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser um ficante, pode ser aquela pessoa que só vai na sua casa para fazer visita íntima. O pessoal no meu serviço morre de rir quando eu falo isso, né? Desculpa, tá? Se eu ofendi alguém. Mas não parece, gente? Aquela pessoa que só vai na casa do outro, né? Só para fazer o tico-tico no fubá, não parece que é visita íntima? Então assim, é essa estrutura de vida que as pessoas estão construindo e não conseguem, às vezes, entender. Né? Não conseguem entender como é que estão se expondo. Não é um ridículo. Não é a uma situação feia, expondo ao sofrimento. Como é que a pessoa, às vezes, se expõe a um sofrimento? Por não ter capacidade, às vezes, de entender que está se colocando numa posição de sofrer. E é aí que a gente precisa remodelar o nosso caminho. É aí que a gente precisa entender como é que a gente vai fazer para se livrar disso. E a espiritualidade está te trazendo as mensagens. Ó. Olha para dentro de você mais um pouco. Olha para dentro de você. Entenda aquilo que tem que ficar dentro de você e aquilo que não tem que ficar. Preste atenção nos movimentos que a sua alma está pedindo. Porque eu percebo você assim, nossa, eu me perdi em algum momento. Teve um momento dessa estrada aí que eu me perdi. Que eu não era mais eu estava desconectado comigo. Mas isso aqui, essa despedida, vai fazer você entrar nos eixos novamente. Vai fazer com que você encontre a segurança, entendeu? Para você ter a felicidade que você tanto deseja. Deixa eu ver qual é o mestre de luz que você precisa acessar nesse momento, ó. Deck do mestre de luz também da parte da cigana. Vamos ver aqui. Cigana Esmeralda, qual é o mestre de luz que o libriano nesse momento precisa extrair força? Conhece as 301 afirmações de Saint Germain? É só você digitar no Google assim, ó, 301 afirmações de Saint Germain. Ali, faça todo dia meditação com uma. Todo dia, medite com uma dessas afirmações. Tire um tempo para você meditar. Tire um tempo para você pensar em você. Saia dessa roda viva de responsabilidades e do eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser isso tem que morrer, tá? E vamos ver qual é o mestre da luz, mestre de luz que vai ajudar você a encerrar essa situação. Nossa, o próprio mestre Saint Germain, olha ele aqui ao vivo e a cores. A transmutação da alma, Saint Germain, transmutação. Eu tô falando para você que a leitura, a gente quando faz oração, a leitura ela vem direitinho pra gente. Tá vendo como é que você precisa de transmutar a sua alma? Você precisa de uma transformação na sua alma, tá? A sua alma tá carregando uma toxicidade que é como se você precisasse entrar em conexão com os hospitais de amor e de caridade. São os hospitais da espiritualidade, né? Então faça as 301 afirmações de Saint Germain. Ele vai ajudar você com a chama violeta. Acenda também uma vela violeta, né?
ou compre um cristal violeta para você poder meditar. Eu gosto muito de meditar com as 301 afirmações de Saint-Germain com uma pedra ametista, né? Com uma pedra ametista. Eu gosto muito. Pode ser polida, pode ser rolada, pode ser bruta. Aí você pode definir o formato dela, porque o cristal está ali, a força do cristal está ali, entendeu? O simples funciona, gente. Não vamos ficar colocando muito bababá nas coisas, não, entendeu? Porque você já está sobrecarregado e você precisa realmente se despedir de certas situações. Esse adeus é inevitável. Esse adeus é inevitável, tá? Cigana Esmeralda, e agora? Qual é a garantia que o libriano pode ter diante dessa despedida? Estude mais sobre o mestre Saint-Germain, né? Qual é? Nossa, o bebê de colo. Olha como é que a espiritualidade está cuidando de você. Ai, que lindo. Olha isso, gente. Quem é que não fica apaixonado por um bebezinho assim, né? Quem? Olha, escorpião. O escorpião. Uma cobra e um escorpião. O que essa carta vem falando? Ela vem falando do perigo oculto, né? Um perigo oculto. Na roça, no meio rural, ninguém calça a bota antes de sacudir para ver se não tem um bicho dentro. Não, ninguém, né? Por quê? Porque se tiver, vai morder teu pé. Vai morder teu pé. E o veneno do escorpião negro é extremamente violento. Ele mata assim muito rapidamente, às vezes geralmente não dá tempo de socorrer. Então, olha como é que você está envenenado com essas situações que você acredita que você precisa realmente sustentar, quando na realidade você não precisa de nada. Quando na realidade as pessoas que estão ao seu redor é que são devedoras a você, não você devedor a elas, né? É justamente esse seu senso de dever comunitário que está matando você, né? Ó, carta do martelo e carta da cigana, tá? Aqui existe uma necessidade muito grande mesmo, de você permitir que o seu brilho, aquilo que está dentro de você que é mais bonito, né, que é mais belo, que é mais esplêndido, saia. Existe uma coisa aqui que você precisa entender, carta da cigana e a carta do cigano na tua mesa, né? Tudo bem que foi em decks diferentes, mas o que vale é a energia e não essas questões. O que isso aqui quer dizer? São aliados. Aliados. Se você é um homem, você tem uma aliada, você tem uma guia mulher. Se você é mulher, você tem um guia homem, tá? Para te ajudar, para te manter com o fôlego que você precisa e você realmente vencer essas dificuldades. Essa carta do escorpião com essa carta da cigana e essa carta da cobra me lembra muito bem a história de Adão e Eva, né? Eu não falo mito, porque eu acredito, tá? Eu acredito na história de Adão e Eva, tá? Então, a serpente diz que a serpente teria enganado Eva para que ela pudesse comer da fruta, né? Despertando nela um instinto de ambição, um instinto de querer ser igual a Deus, né? O espírito de independência, né? Só que aqui, na mesa, o que me fala? Me fala justamente da necessidade de você despertar esse tipo de sensação. Não vou ficar mais aqui aturando isso, eu sou muito mais do que isso, eu posso viver outras coisas, eu quero ser uma mulher bonita, eu quero botar botox no meu rosto, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Tem librianos aqui que precisam emagrecer até por conta da saúde, né? Não é só por conta da vaidade. Até porque eu não acho emagrecer vaidade quando não é questão de saúde, porque eu acho que o bom é a pessoa se sentir bem. Eu luto contra o peso e a balança o tempo inteiro, desde que eu me conheço como gente. Desde que eu nasci, eu acho. Ó, a carta do cigano aqui, ó. É hora de você... Vai ter uma mudança aqui de parâmetro. Vai ter uma mudança de ordem. É como se você se transformasse numa outra pessoa. 2 ciganos na mesa, né?
É como se você se transformasse numa outra pessoa. Eu tenho que dizer tudo aquilo que eu vejo na carta. Eu não faço o que a espiritualidade manda. Tem alguns librianos homens que vão ser transformados com a entrada de uma mulher na vida deles. Uma mulher diferente, tá? Uma mulher muito diferente. Vocês vão ter a vida de vocês transformada. Outros vão ter a vida estabilizada. Outros librianas, terão a vida estabilizada. Vocês vão ter a capacidade de tomar a dianteira, o pulso, né? Nesse mundo patriarcal, né? Nesse mundo masculino, você vai conquistar com serenidade aquilo que você deseja para você seguir adiante, que é o desejo de muitas mulheres, né? Ter o reconhecimento, ter liberdade financeira, ter independência financeira, né? Você não precisa de homem, não. Sabe o que você precisa? Você precisa de entender e ter paciência com as coisas. Eu tô fazendo uma obra que eu vou me mudar, né? Aí ontem tinha uns entulhos para tirar. Eu sou muito impaciente, sou Capricórnio, né? Então é aquela coisa. Aí eu tô olhando pro entulho, o entulho olhando para mim, eu tô olhando, e o rapaz não tinha me respondido se vinha ou não. Aí eu comecei, meu Deus, eu só preciso realmente retirar esse entulho para poder dar seguimento à próxima etapa do que precisa ser feito. Aí comecei a reclamar, mas meu Deus, né? Ai, mas nem pagando a gente encontra uma pessoa para fazer. Daqui a pouco o cara bateu na porta, né? O cara bateu na porta. Aí falou assim, dona Alane, eu não vim ontem porque eu cheguei tarde do trabalho, né? Mas eu tô aqui firme porque eu sou no peito da raça. Eu vou... Nossa, ele tirou todo o entulho, pegou as madeiras que estavam assim perto na varanda que eu queria que fica feio, né? Botou assim tudo do lado, né? Subiu as cadeiras e as mesas que eu tenho de festa pro terraço. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu podia ter esperado só mais um pouquinho para reclamar, né? Então, às vezes, a espiritualidade está ali entregando as coisas pra gente, mas a gente tá sem entender o que a espiritualidade quer passar. Então, tem algumas questões que precisam ser reformadas para que as coisas possam chegar no devido, no devido, no devido lugar. Agora, deixa eu ver aqui qual é a definição dessa leitura para você. Você já sabe que você tem que se despedir, né? Então, vamos ver qual é a definição da leitura para você. Vamos ver aqui qual é a definição da leitura para você. Nossa, a carta da maçã, a dama. Essa carta aqui, ó, ela fala de bons frutos. Essa carta, ela faz correlação com a carta da Imperatriz no tarô. Fala assim, aprecie o crescimento e colhe as recompensas, tá? Aprecie o crescimento e colhe as recompensas. Carta do jardim, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, essas ervas daninhas que você vai desarraigar, essas despedidas que você vai ter, vai proporcionar espaço para você poder viver outras realidades. E vai ser muito bom. Vai fazer com que você realmente tenha a serenidade que você precisa, e você tem muita conexão com o povo cigano, né? Muita conexão com a cigana Esmeralda, o cigano Vladimir. Eles vão ajudar você a ter aquilo que você quer. Então não tenha medo de se despedir. Cada passo para frente que a gente dá é um passo que a gente deixa para trás. Tá? E apenas se despeça. Apenas se despeça, ou você vai continuar vivendo uma toxicidade, se envenenando, se intoxicando, se drogando com uma situação que não é mais para você. Que te dá um prazer momentâneo, mas que depois te dá um grande sofrimento, né? Então tá na hora de você encerrar isso, tá bom? Muito obrigado por tudo. É um prazer enorme estar aqui com você toda quarta-feira, às 18h30. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchar.